Muito boa noite. Estamos começando mais um webinar da série de eventos promovidos pela GAI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial, uma série de eventos que envolve a discussão dos capítulos do livro produzido pela GAI, chamado Comentários ao Novo Código Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a lei que foi aprovada o ano passado, em 2019, publicada em 2020. Esse é o nosso quinto evento. Quero agradecer aqui a presença ilustre dos nossos convidados, Dr. Daniel Martini, Dr. Alexandre Altman, saudar também nossas diretoras e autoras do capítulo que será discutido hoje, doutora Liliane Cafruni, doutora Suzane Kulau-Merlot. Nós teremos, então, em torno de 1h30 de discussões, inclusive uma parte final aberta a debates, onde os participantes podem trazer as suas questões, fazer suas considerações, é um bate-papo. Nosso evento está sendo transmitido pelo Facebook e depois ficará gravado e disponível aos interessados no canal do YouTube, em nome da GAI. Suzane, vou lhe passar então a palavra para conduzir os trabalhos, aproveitando aqui, fazer uma breve referência à doutora Suzane. Vou ler seu currículo, então, Suzane, para que você possa passar a condução dos trabalhos. Suzane, nossa diretora, é advogada, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, especialista em Comunicação com o Mercado pela SPM, bacharel em Comunicação Social, membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, membro da Rede de Advogados de Mudanças Climáticas da América Latina, LAClima. Suzane, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, Fabiana. É uma honra estar aqui hoje com vocês, nossos convidados, com a Liliane Cafruni, com quem divido a autoria deste capítulo sobre incentivos e estímulos, com os nossos convidados que muito nos honram com suas presenças, Dr. Daniel Martini, representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Alexandre Altman, da Universidade de Caxias do Sul, para falarmos, então, um pouco sobre esse tema com enfoque especial em pagamentos por serviços ambientais, especialmente considerando a nova Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que foi instituída pela Lei Federal 14.119 de janeiro de 2021, ou seja, foi sancionada cerca de um ano após o nosso Código Estadual de Meio Ambiente. Então, será uma excelente oportunidade para nós debatermos sobre os reflexos dessa norma federal em nosso estado, inclusive para a regulamentação do artigo 21 do SEMA, já que fazendo algumas provocações sobre, por exemplo, a participação da iniciativa privada na conservação da nossa biodiversidade, em especial do nosso bioma pampa, que é tão negligenciado, sobre a escolha de quem efetivamente deve receber esse pagamento e como buscar o equilíbrio para não tornar esse instrumento apenas uma espécie de prêmio para quem apenas cumpre a legislação, já que isso é uma obrigação de todos. E então, para isso, eu gostaria de explicar um pouquinho a dinâmica dessa noite. Primeiramente, a Liliane e eu, nós vamos rapidamente passar pelos artigos 20 a 23 do SEMA, apenas para que a gente possa visualizar o cenário geral do que o novo código traz sobre esse tema, colocando então na tela o artigo do código atual e o dispositivo correspondente do código revogado. Em seguida, então, nós passaremos a palavra aos nossos convidados, que vão abordar o tema de 20 a 30 minutos cada, iniciando com o Dr. Daniel Martini e, em seguida, passando a palavra para o Dr. Alexandre Altman. Ao final, nós abriremos para perguntas e debates, então fiquem à vontade para enviar suas perguntas em nosso chat e Q&A. E aproveito também para dizer que nosso livro está à venda pelo site da editora TOT. Fabiana, se puder colocar nossa apresentação. Certo.
Pode passar, por favor. Bom, então, só rapidamente para comentar aqui, o artigo 14 do SEMA coloca no seu inciso 10 os estímulos e incentivos como um instrumento da política estadual do meio ambiente. Pode passar, por favor, Fábio. Bom, então, no que me cabe, eu passarei rapidamente pelos artigos 20 e 23. Em relação ao artigo 20, há uma imposição, então, de obrigação ao Estado, já que esse artigo expressa que este ente fomentará, usa este verbo, fomentará, a proteção do meio ambiente por meio de incentivos e de mecanismos econômicos e a utilização sustentável dos nossos recursos naturais. A criação de incentivos que podem ser vistos como sanções premiais ou sanções positivas guarda extrema importância e relevância para motivar, de fato, a adoção de comportamentos que são altamente desejáveis por toda a coletividade, voltados à preservação e à melhoria da qualidade ambiental. Esses incentivos, ele vem na contramão, mas numa boa contramão, de uma mentalidade baseada somente em mecanismos de comando e controle e de imposição de sanções negativas, que a gente sabe que historicamente não têm sido suficientes para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá no nosso artigo 225 da Constituição. Ao contrário, então, de somente reprimir condutas que são indesejáveis, esses incentivos vêm especialmente impulsionar e criar estímulos que proporcionem vantagens para as pessoas físicas ou jurídicas que realmente adotam posturas positivas na proteção do meio ambiente e dos nossos recursos naturais. Percebe-se, olhando o código, o artigo atual e o dispositivo revogado, que foi uma opção do legislador retirar o detalhamento desses mecanismos, de como se dá esse fomento. Mas acredito, e o Dr. Daniel Martini e o Dr. Alexandre com certeza falarão um pouco mais sobre isso, que isso deve ser algo corrigido por uma boa regulamentação. Pode passar, Fábio, por favor. Em relação ao artigo 23, então, ele expressa que o poder público estadual poderá criar mecanismos de compensação financeira aos municípios que possuam espaços territoriais protegidos. Eu gostaria de referir que no Código Revogado se utilizava a expressão criará, enquanto no Código atual se optou pela expressão poderá criar. É uma mudança sutil, mas ela retira uma obrigação e substitui por uma possibilidade que esperamos que seja bem utilizada. Mas nós já temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, o chamado ICMS ecológico. Pelo meu levantamento, já são 17 estados no Brasil que existe o ICMS ecológico. Aqui no Rio Grande do Sul, ele foi instituído pela Lei 11.038 de 97 e que prevê, então, a destinação de parte desses recursos aos municípios que tenham incidência de áreas de preservação, terras indígenas e áreas inundadas por barragens. Também gostaria de registrar a exclusão no novo SEMA da previsão que existia no artigo 25 do Código Revogado, que previa que a liberação dos recursos do Estado ou de entidades financeiras estaduais somente poderia ser realizada para municípios que cumprissem toda a legislação ambiental. Então, espera-se, claro, que essa questão jamais seja vista como um estímulo para descumprimento das normas ambientais ou mesmo como um desincentivo para a construção de políticas ambientais locais fortes, eficientes, mas, pelo contrário, que os municípios façam uso destes recursos para a melhoria e conservação da sua biodiversidade, considerando, claro, sempre uma interpretação sistêmica das nossas normas ambientais. Bom, esses eram os meus comentários a respeito dos meus artigos. Vou passar de imediato a palavra para a Liliane Cafruni, que é advogada, diretora da GAI, especialista em Direito Ambiental pela PUC.
Ela é diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Corsan, membro da Comissão Técnica de Gestão Ambiental da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, conselheira do Conselho Estadual de Saneamento e membro da Comissão de Meio Ambiente da SERGES. Liliane, te passo a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Boa noite, Suzana, doutor Martini, doutor Alexandre, é um prazer estar com vocês essa noite falando de um tema tão importante como o pagamento de serviços ambientais, né? Com dois ilustres convidados. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação falando dos meus dois artigos, tá? Que é o artigo 21, tá? O artigo 21, ele trata especificamente do pagamento por serviços ambientais. Então, será disciplinado pelo regulamento, então aqui já está posto na lei que deverá ser feito um regulamento, né? Sendo de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviço ambiental transfere a um provedor de serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições acertadas, respeitando a disposição legal de regulamento pertinente. Então, aqui, a inovação do novo código, né, é trazer esse instrumento de pagamento de serviços ambientais que não tinha no código anterior. Então, aqui houve, eu acho, um grande avanço, né, na legislação do Estado, trazendo especificamente num artigo, né, que deve ser regulamentado, falando sobre pagamento de serviços ambientais, né, que é uma política que ela vem aí para induzir, né, como disse a Suzana, a gente sair aí desse comando e controle, sair do princípio do poluidor pagador e ir para o princípio do protetor recebedor, né, que eu acho que isso é de suma importância, né, fazendo o fomento e o desenvolvimento das ações de recuperações ambientais, aqui até na página 76 do livro, a gente trata desse conceito, que é de recuperação de recursos hídricos, da flora, da fauna e do solo. Porque quando nós escrevemos e editamos o nosso livro, como a colega Suzana referiu, nós não tínhamos ainda a lei da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, então essa política ela veio agora este ano em janeiro, né? Então essa política é também um avanço aí, porque ela trata aí com relação aos conceitos, critérios, diretrizes, ações. Então, assim, acho que com essa nova legislação aí o Estado também tem mais segurança jurídica para vir aí a regulamentar por decreto, né? Porque tem uma lei federal aí, nacional de política por pagamento por serviços ambientais, mas esse tema, como disse a Suzana, vai ser abordado aí pelos nossos convidados. Então, o outro artigo, Fábio, por gentileza. É o artigo 22, né? O artigo 22, ele trata que o poder público estadual poderá fomentar a proteção do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos ambientais por meio da criação de uma linha especial de crédito do seu sistema financeiro. Então, ele vem com um artigo mais genérico, também trazendo mais possibilidades de incentivo, né? Porque da forma que ele estava colocado no outro artigo, ele tinha algumas restrições, podendo não ter linhas de crédito. Então, o novo código, ele trata no artigo 92, parágrafo 6º, inciso 3º, aonde estão as restrições de sanção restritiva de direito. Então, somente não vai ter linhas de crédito quem tiver inserido no artigo 92, inciso 6º do parágrafo 3º. Então, também acho que foi uma grande melhora neste artigo aí, para que a gente possa aí trabalhar cada vez mais com as questões relacionadas ao incentivo, né? Que eu acho que é o grande avanço aí nas questões ambientais, a gente tratar cada vez mais com a questão dos incentivos, né? Então, da minha parte, dos nossos dois artigos, era isso que eu tinha para apresentar, de uma maneira bem rápida, porque os nossos convidados aqui são brilhantes para a gente ouvir. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Daniel, mas antes vou fazer a apresentação dele. O doutor Daniel Martini, promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, presidente da Comissão Institucional de Gestão Ambiental do Ministério Público, Verde MP,
Master em Direito Ambiental Internacional pela CNR, Roma, Itália, 2008-2009. Doutor em Direito Ambiental pela Escola Internacional de Doutorado Ascarelli, Universidade de Roma, CRE, Roma, Itália, 2008-2013. Professor titular das disciplinas de Direito Ambiental e Tutela Coletiva da Faculdade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de Direito Ambiental dos cursos de pós-graduação da URGS, FMP e Verbo Jurídico, dentre outros. Em 2011, recebeu a Medalha de Honra do Comando Ambiental da Brigada Militar pela sua atuação em defesa do meio ambiente. Em 2013, recebeu a medalha da 53ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por serviços prestados na área ambiental. Membro da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Procurador-Gerais, membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público da Comissão Temática de Meio Ambiente, membro diretor da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos de Agrotóxicos, conselheiro do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Recuperação de Bens Lesados, do Conselho do Estado do Rio Grande do Sul, e conselheiro gestor do Fundo Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, esse é o breve currículo do nosso promotor. Hoje, doutor Martini, quando eu fui estudar um pouquinho sobre o pagamento de serviços ambientais, eu tive a oportunidade de achar o livro do relatório, do relatório da CEPS, né? Para quem não sabe, em 2012, foi a primeira vez que eu ouvi o doutor Martini falando de pagamento por serviços ambientais. Foi uma comissão especial que foi feita na Assembleia Legislativa para tratar desse tema. Então, foi a primeira vez que eu ouvi o senhor falando sobre esse tema, um tema que me encanta muito. Então, hoje é um prazer estar aqui ouvindo o senhor falar sobre pagamento de serviços ambientais na AGAI. Então, a palavra está com o senhor. Muito obrigada. Obrigado, Liliane Cafruni. Um prazer, uma honra estar aqui e ter sido apresentado aqui a todos aqueles que nos estão assistindo por ti, querida amiga, já há muito tempo, Moisés também, que participou ativamente da Comissão Especial de Pagamento por Serviços Ambientais, lá em 2011, 2012, então tem um quê de sentimento envolvido nesse trabalho. Muito obrigado por tudo, Liliane, é um prazer estar aqui nesse debate. Mas eu quero também saudar e agradecer muito particularmente a Fabiana Figueiró e a Suzane Culau Merlo. Recentemente tive o prazer de recebê-las, inclusive no Ministério Público, em que me apresentaram a obra, que eu guardo aqui com muito carinho, que eu recomendo muito. Quem atua na área de meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul não pode prescindir dessa obra. Não só porque foi a primeira a ser editada sobre o novo código, mas também pela profundidade, pela seriedade com que o trabalho foi feito. São quantos, Fabiana? 21, 23 autores? 23 autores. 23 autores, advogados, militantes, muitos amigos e reconhecidos na área. Então, é uma bibliografia que eu altamente recomendo para os meus alunos, para todos aqueles que atuam na área ambiental, profissionais, órgãos municipais, advogados, consultores, enfim. E a gente não combinou de eu fazer essa propaganda, não, mas é que o livro merece e eu recomendo muito. Com essa saudação, a Fabiana... Quebra aqui, doutor, com licença, quebra o protocolo aqui, em nome da entidade.
para lhe agradecer muitíssimo, não só pela presença e disponibilidade no dia de hoje, mas por toda a acolhida quando estivemos visitando seu gabinete e por essas lindas palavras. Certamente não podemos mandar emoldurar, mas vamos fazer aqui um vídeo especial de propaganda, muito referendado pela sua competência. Obrigada. Imagina, é muito sincero e altamente merecido. E esses cumprimentos extensivo a todos aqueles que colaboraram com essa brilhante obra. Ao meu amigo também já há algum tempo, Alexandre Altman, certamente vai ser um debate de altíssimo nível com a sua exposição. Estou preparado e esperando muito para lhe ouvir, para aprender aqui um pouco mais sobre isso. Muito bem. Dizem os italianos que o tempo é infinito, mas o horário é limitado. Então, vamos tentar cumprir a tarefa que me foi dada, falar um pouquinho sobre os instrumentos econômicos de tutela ambiental com foco no pagamento por serviços ambientais. E aí, desde logo, quando a gente fala em tentar compreender, Liliane, a crise ambiental a partir de um contexto econômico, vamos falar de instrumentos econômicos, isso assusta um pouco o profissional do direito, porque nós aqui todos da área jurídica, nós estamos muito pouco habituados a nos abrir para outras áreas, não é? Oliver Holmes, juiz da Suprema Corte Americana, costumava dizer que quem conhece só direito, nem direito conhece, né? Ao mesmo tempo, Avelãs Nunes, né, fala que as faculdades de direito não devem formar advogados, devem formar juristas. E esses precisam saber direito, é claro que precisam, mas precisam saber história, filosofia, sociologia, economia, política, para tentar compreender o direito em toda a sua complexidade. Então, o que eu quero fazer a todos aqueles que nos estão assistindo aqui, como escreveu Osho, né? Convidá-los à experiência do barco vazio. Vamos abrir a nossa cabeça, eliminar todo aquele estoque, não apenas de conhecimento, mas de pré-conceito sobre a matéria e tentar singrar o mar aberto. Tentar descobrir um mundo novo no que diz respeito, evidentemente, à tutela do meio ambiente. É claro que falar no uso do sistema econômico ou do instrumento econômico na tutela ambiental é algo, como disse, que assusta um pouco e que, evidentemente, não é isento de críticas, né? Muitas pessoas criticam e compreendem que tratar de microeconomia, internalização de externalidades, instrumento econômico, significa comodificar a natureza. Absolutamente não. Eu rechaço, Alexandre, com muita veemência, quem alega dessa forma. Aliás, e se nós fizermos um resgate, eu vou lá no Decreto 4339 de 2002, que institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade, lá no anexo, no item 2 do anexo, inciso 17º, está dito claramente: os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto econômico, objetivando a reduzir distorções do mercado que afetam negativamente a biodiversidade. B,
promover incentivos para a conservação da biodiversidade e sua utilização sustentável. E C, internalizar custos e benefícios em um dado ecossistema o tanto quanto possível. Há diversas outras disposições no mesmo decreto, inclusive um capítulo específico sobre o uso dos instrumentos econômicos. A Lei 6938 de 81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, já trazia, tanto na sua versão original quanto na sua versão alterada por lei posterior, o uso dos instrumentos econômicos. Portanto, isso não é uma novidade ou alheio à legislação. Então, é de fundamental importância aqui nós compreendermos as interfaces entre o sistema econômico, que tem a sua expressão fática no mercado, e o mundo do direito ambiental. E nós estamos diante de um fenômeno que não é recente, mas um fenômeno muito mais agudo da globalização dos mercados, em que, compreendam, nós não temos, Suzane, uma instância administrativa supranacional. Alguns falam que nós estamos vivendo um sistema neofeudal. Qual a característica do feudalismo? A desconcentração de poder. É a figura pré-estatal. A característica do Estado moderno é a concentração de poder, seja na figura do rei, seja depois nas democracias, em figuras daqueles mandatários eleitos democraticamente. Portanto, quando nós estamos novamente fragmentando e desconcentrando, tirando o poder estatal, nós estamos vivendo um neofeudalismo. Pergunto, quem regula a tomada de decisão, Fabiana, por grandes empresas que decidem instalar as suas indústrias lá onde a mão de obra é mais barata, na China, na Índia, onde as leis ambientais são mais permissivas, como, por exemplo, convenhamos, no Brasil? Quem regula essa decisão? A que soberania essa decisão está submetida? Então, nós vivemos, sim, uma grave crise ambiental, eu costumo dizer, com retrocessos institucionais, com esvaziamento das instituições, vivemos crises legislativas. Eu não preciso dizer para vocês, a boiada está passando cada vez mais. Parece que nessa última semana tentaram colocar uma porteira nessa boiada. Vamos ver o que a Polícia Federal consegue apurar dos últimos acontecimentos no Ministério do Meio Ambiente, mas a boiada está passando. E atenção, perpassa governos. Essa boiada não está passando agora. Essa boiada começou a passar em 2012 com a aprovação do novo Código Florestal, em que houve, eu considero, Alexandre, o principal marco do retrocesso na legislação ambiental. O próprio Código Estadual do Meio Ambiente, que nós estamos aqui dele a tratar, é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque um conjunto de pelo menos 5 artigos está judicializado no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Sob o princípio da proibição do retrocesso. Muito bem. Dito isso, e me alongo, e ainda estou na introdução, peço desculpas, vou tentar correr um pouco para poder cumprir a tarefa que me foi dada no tempo. Nós precisamos entender que o mercado, ele tem por escopo maximizar o bem-estar individual. Adam Smith dizia que quando cada um fizer o melhor por si, ao fim e ao cabo vai fazer o melhor pela coletividade, né? O direito ambiental tem por escopo também maximizar o bem-estar coletivo, individual e coletivo. Ambos os sistemas têm o mesmo escopo, melhorar o bem-estar das pessoas. Mas onde é que está o problema, então? O problema
é verdade é que cada microsistema social, e nós não podemos compartimentar, porque nós vivemos numa sociedade integral, tem normas próprias, tem uma linguagem própria, fala uma linguagem própria. E o direito cada vez tentando impor ou heterorregular o sistema de mercado. E o mercado, cujo escopo imediato é a obtenção do lucro, diz o professor Luigi Ferraioli, é refratário ao paradigma da regulação. Tanto quanto possível, o mercado vai tentar se esquivar do paradigma da regulação, porque para ele, mercado, o que vale é a sua própria lei, é a maximização do lucro. Quando nós estamos falando de crise ambiental, essa crise ela é especialmente sentida no âmbito do mercado. Por que isso? Falando um pouquinho de microeconomia, nós temos uma falha que acaba causando a famosa, Suzane, externalidade ambiental, e que é considerada uma falha no sistema de mercado, porque nós estamos diante de bens que são de propriedade difusa, que são de propriedade comum. São bem de todos e, ao mesmo tempo, não são de ninguém. Costumo dizer, quando é para usar os recursos naturais, aparecem os todos. Agora, quando é para reparar danos causados, aparecem os ninguém. É mais ou menos isso que acontece com os bens de natureza comum. Gerhard Hardin escreveu sobre a tragédia dos bens comuns. Quando não há uma propriedade bem definida, e eu não estou aqui sustentando a privatização dos bens ambientais, não é isso? A tendência é que esses bens sejam levados ao exaurimento, à escassez. E aí o próprio sistema econômico tenta, por exemplo, através do Arthur Cecil Pigot, as famosas taxas pigovianas, ou Ronald Coase, tentar encontrar mecanismos para a internalização das externalidades. Muito bem. Como nós não queremos que os bens ambientais sejam privatizados, alguém precisa controlar o uso dos recursos naturais. E esperamos, Fabiana, que quem faça isso seja o Estado. E o Estado deve fazer isso. Como? Através da sua política ambiental e dos respectivos instrumentos de política ambiental. E é aqui que eu queria chegar. Porque, basicamente, nós conhecemos, ou ao longo da história, foram utilizados, basicamente, 3 espécies de instrumentos de política ambiental. Primeiro, resolução de conflitos entre particulares, conflitos individuais, direito civil, ainda que versassem sobre bens ambientais. O Código Civil Brasileiro de 2016, Alexandre, ele impedia que um proprietário a montante barrasse um curso hídrico, não para proteção do curso hídrico, mas para garantir o quê? O uso econômico da propriedade a jusante. Primeira etapa, solução de conflitos individuais. Segunda etapa das políticas ambientais, mecanismos de comando e controle. Suzane disse bem, será que esses instrumentos de comando e controle, que são inafastáveis, veja bem, eu não estou aqui os execrando publicamente, eles são ainda e serão necessários. Acontece que esses instrumentos de comando e controle, eles não atingiram o escopo que nós gostaríamos que tivessem atingido. Basta um olhar ao nosso redor e vermos que, apesar de advogados preocupados com o meio ambiente, promotores, o Ministério Público Ambiental, organizações da sociedade civil que se empenham na luta em prol do meio ambiente, nós não conseguimos vencer as batalhas e tampouco a guerra até aqui. Por quê? Porque esses instrumentos de comando e controle, eles são falhos. Eles não estimulam os agentes econômicos a
tomarem pé e cumprirem as ordens dadas pelo Estado, porque sabem, primeiro, que a fiscalização é falha, e segundo, que haverá a possibilidade da alegação de escusas para não receberem a punição que o descumprimento da lei pode gerar, ou poderia gerar. Entretanto, e aí vem a terceira etapa das políticas ambientais, é o uso dos instrumentos econômicos, instrumentos de mercado, que podem ser utilizados tanto para persuadir alguém a fazer aquilo que se quer que se faça, ou para dissuadir alguém a não fazer aquilo que não se quer, ou aquilo que quer que não se faça. É claro que isso importa, Liliane, uma profunda adequação da teoria do ordenamento jurídico. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico é eminentemente protetivo-repressivo. É um ordenamento jurídico que tem por escopo manter as coisas como elas estão, manter o status quo. E faz isso tentando tornar aquelas ações desejadas impossíveis, difíceis ou desvantajosas. Por exemplo, impondo uma pena a quem descumprir um comando. Acontece que vem Norberto Bobbio, num livro que eu recomendo muito, que é Da Estrutura à Função, Suzane, novos estudos da teoria do direito. Digo aos meus alunos que ninguém passa na minha disciplina em direito ambiental se não lê Norberto Bobbio, Da Estrutura à Função. Norberto Bobbio vem e diz para Kelsen mais ou menos assim: opa lá, Kelsen, alto lá. É claro que o ordenamento jurídico ou o direito é estrutural. Ele tem por escopo organizar a legislação piramidalmente. Mas ele tem uma função também, ele pode cumprir uma função. E aí vem a ideia do ordenamento promocional. Um ordenamento que pode ser utilizado para induzir bons comportamentos. Por exemplo, uma maior proteção do meio ambiente, através da técnica do encorajamento, que pode se dar através de dois mecanismos ou duas técnicas. A facilitação, né, que é um acompanhamento, uma técnica que precede ou acompanha o comportamento que se pretende encorajar, ou a sanção positiva, o prêmio, o estímulo, o incentivo, o presente, a recompensa. E esse é o fundamento teórico do instrumento econômico. Aquele que realiza o preceito primário de uma norma promocional, ele passa a fazer jus não de uma pena, de uma sanção negativa, mas de uma recompensa sob o aspecto de uma sanção positiva, como é, por exemplo, uma remuneração por um serviço prestado ao meio ambiente, à coletividade, através de um comportamento que induza, por exemplo, a produção de serviços ecossistêmicos. Muito bem. Esses instrumentos econômicos, e eu alertei no início da minha fala, eu não estou aqui propondo, Alexandre, a substituição do instrumento econômico pelo instrumento de comando e controle. Se eu fizesse isso, eu provavelmente seria sindicado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Um promotor falando mal da lei? Claro que não. É absolutamente necessário o uso do instrumento de comando e controle, mas reforçado pelo instrumento econômico, pelo instrumento do incentivo. Porque aí o agente econômico vai fazer questão de cumprir a legislação. Talvez não por altruísmo, mas porque ele deseja o benefício prometido pela norma, a recompensa, o prêmio, o incentivo fiscal. Meus caros, muitas e só vantagens do uso
do instrumento econômico numa relação de complementaridade com o instrumento de comando e controle. Por exemplo, o instrumento econômico reduz a regulamentação por parte do Estado. Não preciso botar o meio, eu coloco o fim. E aí o setor privado vai, de uma forma mais eficiente, e não só eficaz, eficiente o termo econômico, né? De uma forma mais eficiente, vai atingir o fim colocado pela norma. Dá maior flexibilidade ao agente envolvido para atingir a meta, por exemplo, de redução de emissão, da forma A ou da forma B. Também reduz os custos de controle de problemas ambientais. Reduz a necessidade de fiscalização por parte do Estado. Por quê? Porque numa norma de incentivo, uma norma promocional, não é o Estado que tem que fiscalizar se o sujeito atingiu aquela meta, aquele objetivo. É o agente econômico que terá que demonstrar que atingiu os objetivos, como no caso do crédito de carbono, é o empreendedor que vai ter que comprovar detalhadamente que capturou gases do efeito estufa da atmosfera ou que não os emitiu para obter o pagamento ou para obter, então, o certificado de redução de emissão. E ainda estimula tecnologia mais limpa. Por quê? Porque os agentes econômicos vão incentivar a pesquisa, a busca por novas tecnologias para atingir os objetivos, porque pretendem os benefícios prometidos pela norma. Por exemplo, com a redução de poluição. São vários os instrumentos econômicos. Por exemplo, as cotas transferíveis, por exemplo, a parafiscalidade, ou seja, a função extrafiscal do tributo, a função fiscal do tributo é a arrecadação, mas o tributo pode ser utilizado também para incentivar comportamentos ambientalmente mais adequados. Essa é a função parafiscal do tributo. E um dos mais importantes instrumentos econômicos é, propriamente, o pagamento por serviços ambientais, que agora, num lampejo de lucidez do legislador federal, vem e aprova a Lei 14.119, que, aliás, traz um alento no meio de inúmeros retrocessos. Lamentavelmente, boa parte da lei acabou sendo depois desvirtuada ao ser vetada pelo presidente da República. Entretanto, voltando ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional derruba boa parte desses vetos, não todos, alguns importantes, inclusive, por exemplo, a questão do abatimento no imposto de renda, isso o Congresso Nacional não derrubou esses vetos. Entretanto, é uma lei, e eu e o Alexandre combinamos, para não sermos repetitivos, que o Alexandre vai tratar sobre ela na sequência. Só me permitam, antes do encerramento, nós combinamos quase que um jogral aqui. Eu daria os fundamentos, digamos assim, mais dogmáticos do instrumento econômico e do pagamento por serviço ambiental, dando as bases para depois o Alexandre certamente abrilhantar aqui a discussão e fechar com chave de ouro. Em 2012, como a Liliane mostrou no início, eu também não me separo dele, houve uma tentativa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Moisés Barbosa, né, Liliane, foi um grande incentivador, assessor superior lá da comissão, e nós debatemos a instituição de uma política estadual de pagamento por serviços ambientais. Chegamos à conclusão, evidentemente, em que pese 2 projetos de lei tramitavam na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa, que havia um problema de vício de origem, né, por conta da necessidade de os projetos serem encaminhados pelo Poder Executivo, que na época efetivamente não foram, mas agora, durante a reforma do Código Estadual do Meio Ambiente, isso acabou sendo
acabou sendo, então, incorporado no nosso Código Estadual de Meio Ambiente, o que vem em muito boa hora, embora ainda dependa de regulamentação, né? E quero crer que o governo, o Poder Executivo do Estado, está disposto a promover as regulamentações necessárias, inclusive muitas das sugestões, e assim como a AGAI fez sugestões, o próprio Ministério Público também, nós organizamos uma comissão, quando da votação do Código Estadual, e oferecemos muitas sugestões à Assembleia Legislativa, à Casa Civil, enfim, a respeito do Código. Algumas, o que é absolutamente normal, por reconhecermos, obviamente, a legitimidade da Assembleia Legislativa para debater e votar a questão, né? Algumas das nossas sugestões foram acolhidas, outras não foram, mas ainda há espaço para debate quando da regulamentação. E aí, o pagamento por serviços ambientais é algo que ainda pende de regulamentação. Creio que o Alexandre também vai falar sobre isso. Não vou dar spoiler aqui da tua fala, Alexandre, de jeito nenhum. É importante apenas falar que o pagamento por serviço ambiental é um instrumento fundamental para a consecução de importantes políticas públicas. Por exemplo, a questão da efetiva implementação e atingimento das metas no que diz respeito às mudanças climáticas. A política nacional de mudanças climáticas não se realiza, não se concretiza sem o pagamento por serviço ambiental. Aliás, a ideia do instrumento econômico vem lá exatamente da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto. Se o Protocolo de Quioto ele não foi um sucesso ambiental, mas eu costumo dizer, foi muito criticado, claro, por motivos que todos sabemos, a não adesão dos Estados Unidos e outros países importantes, mas o Protocolo de Quioto teve por grande mérito introduzir a ideia no mundo do uso do instrumento econômico. Esse foi o grande mérito do Protocolo de Quioto. A partir daí, os países, as nações, passaram a discutir e criar normas com o uso, 30 minutos em ponto, agora já estou concluindo, o uso dos instrumentos econômicos na sua legislação, porque eu costumo dizer, o direito ambiental é uma disciplina diferente das demais, porque o direito ambiental ele nasce a partir da transposição do direito internacional. E aí ele é transposto para a legislação interna. Então, a importância das convenções, dos tratados internacionais, efetivamente para a formação de uma legislação ambiental interna bastante consistente. Como disse, preciso encerrar aqui, já esgotou o tempo que me foi dado, esse assunto me empolga, eu não falei 10% do que eu tinha preparado para falar, é um assunto extremamente empolgante, é um assunto que me é muito caro, mas certamente nos debates depois a gente vai poder avançar. Só quero concluir na esteira de Norberto Bobbio, dizendo que nós da área jurídica, nós profissionais do direito, nós precisamos nos abrir para procurar compreender a sociedade como um todo e não ficarmos fechados no nosso próprio sistema do direito. Vamos compreender o funcionamento dos outros sistemas para ver como, através do direito, nós podemos realizar, por exemplo, aquelas promessas constitucionais que nos foram dadas em 88 como um altíssimo nível de proteção do meio ambiente. Eu creio, eu acredito, com muita veemência, que políticas públicas adequadas que congreguem instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos possam atingir um melhor nível de qualidade ambiental e condição de vida para todos nós. Desculpe ter ultrapassado o meu tempo, muito obrigado pela oportunidade e agora ansioso para ouvir o meu amigo Alexandre. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, doutor Daniel. É realmente uma pena que nós não tenhamos mais algumas horas adicionais para conversar, porque é um tema muito empolgante. Seria um prazer te ouvir por muito mais tempo. Te ouvir é sempre uma aula. Muito obrigada, mas depois nos debates poderemos falar um pouco mais, te ouvir um pouquinho mais. De imediato, então, eu passo a palavra ao Dr. Alexandre Altman. O Dr. Alexandre Altman ele é formado em Direito pela Unisc, tem especialização em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, ele é mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS. O doutor Alexandre ele defendeu no doutorado a tese que foi intitulada Instrumentos Jurídicos para a Tutela dos Serviços Ecossistêmicos, que recebeu distinção por unanimidade da banca. Então, será um prazer ouvir o doutor Alexandre, que com certeza contribuirá muito para esse debate. Passo a palavra para ti, Alexandre. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a doutora Liliane, doutor Daniel, doutora Suzane, doutora Fabiana e os demais presentes, agradecendo o convite por um tema, para falar sobre um tema que é tão atual e tão importante nesse momento de retrocesso. Não vou entrar em detalhes, o doutor Daniel já mencionou na crise ambiental e os retrocessos que estamos assistindo. De imediato, eu gostaria de iniciar falando sobre o surgimento dessa proposta, do pagamento por serviços ambientais. E como o doutor Daniel lembrou, ele surge no cenário internacional, numa experiência pioneira na Costa Rica, que foi idealizada e bancada pelo Banco Mundial, em uma época, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, numa época que o mundo estava migrando para uma nova experiência econômica, que é o neoliberalismo. Vocês conhecem esse período. E lá, a Costa Rica experimentava, desde os anos 50, níveis de desmatamento crescentes, e eles conseguiram debelar e reverter, inclusive restaurando as áreas degradadas, com auxílio não apenas do sistema de pagamento por serviços ambientais, mas reforçando os instrumentos de comando e controle, reforçando o sistema de áreas protegidas, e hoje a Costa Rica é um exemplo de restauração de ecossistemas. Na época, foi inicialmente utilizado o PSA em bacias hidrográficas. É por isso que o PSA ficou conhecido mundialmente por uma experiência exitosa em bacias hidrográficas. E os projetos que seguiram, projetos e programas mundo afora, foram exatamente no que se denominou PSA hídrico, né? Ou seja, para garantir a provisão de água em qualidade e quantidade. No Brasil, houve, nos anos 90, final dos anos 90, um programa do governo federal denominado Proambiente, mas era destinado apenas a populações tradicionais e unidades de conservação, era muito restrito. E os resultados não são muito debatidos, né? Foram tímidos, na verdade. E quando apresentado na legislatura de 2004, o primeiro projeto de lei que falava sobre, né, a possibilidade de incentivos de remuneração por serviços ambientais, ele foi rechaçado no Congresso Nacional, sob o argumento de que não se pode recompensar quem cumpre a lei. Esse foi o argumento, né? Era a mentalidade no Brasil daquela época. Ou seja, era um período, e eu compreendo, né, de afirmação dos instrumentos de comando e controle. A nossa lei de crimes ambientais havia sido promulgada há pouco tempo, e outras tantas normas de comando e controle ainda estavam em construção, ou seja, o Brasil talvez não estava maduro para a adoção de instrumentos de incentivo naquela época. Muito bem. Em seguida,
na legislatura de 2007, essa proposta foi amadurecida, foi apresentado um projeto de lei pelo deputado Arnaldo Jardim, e esse que tramitou e redundou na lei 14.119, por fim, né, essa redação, né, que foi durante o tempo aprimorada, mas já na lei da Mata Atlântica de 2006, são previstos instrumentos de incentivo, mas de novo fica fora. E uma experiência que teve ajuda da Agência Nacional de Águas, que é o Programa Produtor de Água, que foi implantado no município de Extrema, em Minas Gerais, teve uma repercussão muito grande, inclusive pela mídia e tal, e isso levou com que muitas entidades, inclusive da agricultura, né, da agricultura familiar, enfim, e também entidades ambientalistas, defendessem essa proposta de adoção de PSA no Brasil. Nesse momento, né, a partir ali de 2005, 2006, vários estados da federação adotam legislações estaduais, fazendo, então, né, funcionar o artigo 23 da Constituição, especialmente lá no parágrafo 2º, parágrafo 3º, né, competência concorrente. E só tem uma questão muito importante que depois, na análise da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, isso volta à tona, que é justamente uma miríade de legislações que tratam algumas sobre mudanças climáticas, como no caso do Estado de São Paulo, que adota o PSA dentro da política estadual de mudanças climáticas, outras em políticas de biodiversidade, como no caso do Paraná, outras em políticas de recursos hídricos, como no caso do Espírito Santo. Por exemplo, são hoje 17 estados que adotaram legislação estadual sobre PSA. O Rio Grande do Sul não estava entre eles até então, certo? Surge agora com essa introdução do artigo 21 ali no Código Estadual do Meio Ambiente. Bom, visto isso, essa proposta de criação de um marco legal no âmbito federal chegou, né, chegou nas discussões do novo Código Florestal. E, em 2012, e eu fiz questão de ler todos os pronunciamentos lá que foram anexados no voto do relator, e o único tema que foi unanimidade foi o PSA. E é por isso que ele foi introduzido lá no artigo 41, mas para inglês ver, porque não foi regulamentado. E esse é o risco que o Rio Grande do Sul corre, não regulamentar. Colocar ali artigo 21, ok, pagamento por serviços ambientais, mas não regulamenta, foi o que aconteceu na esfera federal. E é por isso que nós, né, tardamos tanto tempo para chegarmos à política nacional de pagamento por serviços ambientais. Eu vou tentar projetar a minha tela para nós analisarmos rapidamente, se me permite, Liliane, que coordena os trabalhos, a política, destacando alguns pontos importantes. Pode ser? Deixa eu tentar aqui. Claro, Alexandre, pode projetar. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vocês conseguem ver aqui? Lei 14.119. Não sei se aparece para vocês. Sim? Pois bem. Tá. Bom, ela cria uma política, né? E como toda política, ela precisa definir conceitos, objetivos, diretrizes, ações, né, e órgãos que irão executar essa política. Muito bem. E o fez muito bem, né? Penso que isso foi atendido. E o que me chamou a atenção de imediato foi o artigo 2º, que trata dos conceitos, que isso ficou muito bom, da minha perspectiva, porque, vejam, aqui, no inciso 2º, está claramente que serviços ecossistêmicos são os benefícios, né, relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas.
colegas, isso está na avaliação ecossistêmica do milênio. Vocês conhecem esse estudo, né, que foi feito pela ONU em 2005 e que teve o condão de institucionalizar o conceito de serviços ecossistêmicos, né? A partir de então, diversos países passaram a utilizar o conceito de serviços ecossistêmicos, a abordagem dos serviços ecossistêmicos nas políticas ambientais. Muito bem, essa divisão entre serviços de provisão, serviços de suporte, serviços de regulação e serviços culturais, isso vem lá da avaliação ecossistêmica do milênio, estudo da ONU, como eu mencionei. Tá? E olha só que interessante esse inciso terceiro. Ele supera uma discussão, que eu diria até histórica, entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. No inciso segundo fica claro que os serviços ecossistêmicos são gerados pelos ecossistemas, né? Agora, os serviços ambientais são atividades humanas, atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. E eu queria destacar isso, por quê? Porque durante muito tempo houve uma confusão entre esses conceitos, isso ainda hoje é debatido na literatura científica internacional, porque na América Latina, principalmente, a tradução de Ecosystem Services foi justamente serviços ambientais. E isso causou uma grande confusão, especialmente aqui na América Latina. Por sorte, né, que foi debatido isso há tempo e foi corrigido aqui, inclusive, nós defendemos desde 2009, lá na Universidade de Caxias, tem uma publicação desse período, que nós defendíamos isso, que serviços ecossistêmicos são aqueles prestados pelos ecossistemas, e os serviços ambientais são serviços, né, que as pessoas, então, prestam no sentido de recuperar os ecossistemas que prestam serviços ecossistêmicos. Isso foi, então, acolhido aqui pela 1419. Bom, o conceito de pagamento por serviços ambientais, que está aqui no inciso 4º, traz aquela ideia de Swinburne, que é um dos autores mais consagrados, e que traz justamente esse conceito de uma transação voluntária, tá? Mediante qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de recursos. Tá? Só faltou uma coisa aqui, que o Swinburne, que fez inclusive um estudo muito interessante sobre pagamento por serviços ambientais na Amazônia Legal, né, que, se eu não me engano, é de 2008, ele chama atenção. Nessa transação, ok, a transação é voluntária, né? Inclusive pode se dar entre entidades privadas, né? Não precisa envolver necessariamente a intervenção, o poder público, mas quem provê os serviços ambientais deve garantir, deve demonstrar que está realmente colaborando para a melhoria dos ecossistemas. Tá? E eu acho que isso que faltou aqui, mas no mais segue um conceito amplamente difundido e amplamente aceito. No inciso 5º, o pagador de serviços ambientais pode ser o poder público, ONGs, agentes privados. Isso aqui também me parece muito interessante, porque a ideia inicial do pagamento por serviços ambientais era estabelecer um mercado privado. Tá? E aí eu concordo com o Dr. Daniel Martini quando ele critica que não se trata de uma comodificação, ou seja, transformar os serviços ecossistêmicos em commodities. Não penso assim. Essa é uma crítica que surgiu durante os debates, né, sobre a adoção do PSA no Brasil, mas eu discordo. Eu penso que isso já foi superado, muito embora, avançando já para o artigo 3º, nós temos aqui no inciso 4º a emissão de títulos verdes. Tá? Ou seja, de um programa de pagamento por serviços ambientais, ele pode, né, conceder ao provedor de serviços ambientais
títulos verdes que são negociáveis e, diante desse cenário de ESG, né, as empresas buscando ESG, eu vejo isso como uma oportunidade de criação de mercados. E nós temos aqui, mais adiante, né, dentre os objetivos da lei, o fomento a mercados de serviços ecossistêmicos. E eu vejo isso com bons olhos, desde que nós não estejamos falando de greenwashing, ou seja, só uma pintura verde, né, e vender essa pintura verde para inglês ver. Não se trata disso. Realmente, né, a transação de green bonds ou de reserva, cota de reserva ambiental, criar um mercado para isso, mas um mercado que possa ser auditado, que tenha, né, uma segurança jurídica. E me parece que esse é o grande salto da 1419 em alcançar segurança jurídica. Nós veremos mais adiante aqui, quando a política nacional fala sobre os contratos, que muita coisa ficou para o decreto que irá, então, regulamentar essa legislação. Mas nós temos inegáveis avanços. O que eu quero... deixa eu encerrar essa apresentação aqui. O que eu quero colocar ainda é o seguinte. Vocês conseguem ver esse gráfico em teia aqui? Não conseguem visualizar? Ainda está na legislação? Não, segue a legislação, Alexandre. Agora encerrou tudo, né? Encerrou. Tá, vou tentar novamente aqui. Agora sim. Agora, consegue ver? O gráfico. Aparece o gráfico? Sim, está aparecendo. Sim, está aparecendo. Muito bem. O que eu quero colocar para vocês, eu não vou seguir na análise da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Eu penso que nós deveríamos fazer um outro evento só para discutir a política nacional, os seus avanços, né? Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que nós estamos atrasados. Atrasados no seguinte sentido. Hoje, no âmbito internacional, nós estamos falando no direito do antropoceno. O direito do antropoceno não é um direito que vai tentar fazer, né, com instrumentos de comando e controle, com instrumentos de incentivo. O direito do antropoceno é um direito de resultado. E no direito de resultado, o pagamento por serviços ambientais é apenas um instrumento. É apenas um instrumento que eu diria paliativo, um instrumento que, muito embora a Agência Nacional de Águas diga que atinge milhões de pessoas né, nos seus programas de pagamento por serviços ambientais, eu discordo, eu penso que ele é muito pontual, ele é muito paliativo, e ele sequer consegue complementar o nosso sistema de áreas protegidas, que hoje chega, no Rio Grande do Sul, a menos de 3% do território. O bioma Pampa está perdendo área para soja, né, outros cultivos, de forma muito acelerada. A Mata Atlântica eu nem vou comentar, porque só restam 7% do original. Então, quando nós pensamos em serviços ecossistêmicos, nós estamos trocando serviços ecossistêmicos, ou seja, capital natural, por um passivo gigantesco que nós não teremos condições econômicas de restaurar. Então, eu queria colocar esse gráfico pelo seguinte: esse gráfico aqui é de um livro que foi lançado na Bélgica em 2014, sobre a ecologia política dos serviços ecossistêmicos, e que ele
especificamente nesse capítulo, ele trata das publicações, eles fizeram um mapeamento das publicações que levaram, né, aos atuais debates, né, vocês podem ver aqui 2013, e eles perceberam que as publicações que tratam da redução de emissões por desmatamento evitado, ou pagamento por serviços ambientais nas suas variantes, né, pagamento por serviços ecossistêmicos, pagamento por serviços ecológicos, etc., né, várias nomenclaturas, mas se trata desse mecanismo de incentivo. E capital natural e serviços ecossistêmicos, eles mal se comunicam, tá? Ou seja, eles coevoluíram. Então, eu quero encerrar dizendo que nós temos tudo por fazer em relação a isso aqui. Nós temos tudo por fazer em relação a um direito para os serviços ecossistêmicos. O pagamento por serviços ambientais é um instrumento pequeno, eu diria, paliativo, e que não vai atender a imensa demanda que está aqui. E só no Brasil não se fala uma coisa, que existem 2 grandes temas que preocupam os cientistas no âmbito internacional. Um deles é o clima, o segundo deles é a questão da biodiversidade, dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos. Só aqui que não se fala isso. Eu não sei por quê. Talvez o pessoal não saiba ler inglês. Mas, no âmbito... Eu estava falando ontem com um colega da Alemanha, e ele disse, olha, Alexandre, aqui... ele faz doutorado numa instituição, né, no clima, sobre clima, e ele disse, olha, aqui se fala em antropoceno, se fala em clima e se fala em serviços ecossistêmicos concomitantemente. Isso é voz corrente na ciência na Europa. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, ok, nós vamos discutir agora a regulamentação do 21, só que nós estamos 20 anos atrasados. E não me surpreende porque o Rio Grande do Sul já foi pioneiro na legislação ambiental. Nós tivemos uma política estadual de recursos hídricos anterior à nacional, um sistema estadual de unidades de conservação anterior ao nacional, uma política de resíduos sólidos anterior ao nacional, mas hoje nós estamos atrasados historicamente. Era isso da minha parte, muito obrigado pelo convite, novamente, e eu fico à disposição para o debate. Muito obrigada, Alexandre, Daniel. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto as pessoas escrevem suas perguntas ali no chat, ou se a Liliane também tiver alguma pergunta, mas eu gostaria de questionar, tanto o doutor Daniel como o doutor Alexandre. Nós temos uma previsão no SNUC, nos artigos 47, no 48, que o órgão, a empresa pública ou privada responsável por abastecimento de água ou responsável por geração e distribuição de energia elétrica que sejam, de alguma forma, beneficiadas por uma unidade de conservação, que elas devem contribuir, né, para essas unidades de conservação. Só que são artigos um pouco mortos, na minha opinião, pelo menos, porque não se vê muito. Eu ouvi dizer, mas não tive acesso à legislação, que o Piauí, de fato, faz essa cobrança ali na conta de água para repassar, então, parte de valor para a unidade de conservação que protege aquele manancial. Eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que isso é algo possível que aconteça em nosso estado com essa regulamentação. Bom, Suzane, hoje de manhã mesmo, num evento que discutíamos também pagamento por serviços ambientais, esse assunto veio à tona. Uma coisa é o que nós gostaríamos que acontecesse. Outra coisa é o que realmente a gente acha que vai acontecer, né? De fato, esse artigo da Lei 9985 de 2000, da SNUC, que prevê esse sistema de compensação, é um dos tantos na nossa legislação que eu vejo que, de fato, eles não saíram do papel. E eu lembro que houve, Liliane, uma
a renovação de um contrato com a Corsã, exatamente recentemente, num dos municípios da Grande Porto Alegre. Não vou citar nome para não melindrar ninguém, mas uma das exigências, eu atuei de algum modo como mediador entre o município e a Corsã. Uma das exigências do município era que a Corsã desse uma contrapartida em termos de preservação de recursos hídricos, que se preocupasse não apenas com a captação, tratamento, distribuição de água, mas que a Corsã fizesse algo em prol da preservação do manancial, recuperação de APPs, de áreas degradadas e assim por diante, né? Então, eu acho que, como dito nos debates, nós temos uma ampla legislação, muitas possibilidades para implantar efetivamente os pagamentos por serviços ambientais. Talvez, não é, Alexandre, precisássemos sim de alguma regulamentação, mas legislação nós temos a exaustão. Nós temos de uma maneira farta legislação. Precisa ter agora efetivamente a boa vontade dos governantes no âmbito do Poder Executivo para a regulamentação. Exemplo, o Código Estadual do Meio Ambiente. Falta a regulamentação. Exemplo, a própria Lei Nacional 14.119, que ainda depende de uma regulamentação. Já temos alguns avanços, não há dúvida, algumas categorias de PSAs já podem, inclusive, ser produzidas, autoproduzidas, inclusive criar um mercado que nós já temos, de algum modo, né? Um mercado paralelo, não regulado, um mercado voluntário, sobretudo aquelas categorias de PSAs privadas, porque me parece, Suzane, que esperar, de algum modo, recurso público para PSA é uma esperança que talvez a gente vá ter que aguardar muito tempo ainda, né? Vai ter muito tempo para que o poder público, fora algumas iniciativas que se assemelham a um PSA, por exemplo, a Bolsa Floresta na Amazônia, né? Pode-se considerar uma iniciativa de PSA, digamos assim. Claro que é um programa socioambiental, não é um programa unicamente ambiental, né? De algum modo, algumas iniciativas existem, mas ainda muito incipientes. Então, eu acho que todo esse sistema de remuneração, inclusive a própria Lei de Recursos Hídricos, o próprio pagamento pelo uso do recurso hídrico não é propriamente um PSA, mas é um instrumento econômico importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ainda não saiu do papel, nós estamos discutindo agora a revisão da Lei 10.350, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, que o Alexandre citou anteriormente, com o escopo de buscar a implementação, sobretudo, de um dos instrumentos, que é um instrumento econômico, que é a cobrança pelo uso da água. Então, eu acho, Suzane, que algumas iniciativas existem, elas são ainda difusas, e a gente não pode divulgar muito isso, não dá para dizer que isso é instrumento econômico, porque senão logo ali adiante vai ter um corte. O momento não é propício para isso. O momento não é nada propício. Quando o Ministério Público foi ouvido, agora recentemente pelo DRHS, que está fazendo um trabalho magnífico de consulta aos diversos órgãos envolvidos sobre a alteração da Lei de Recursos Hídricos, o Ministério Público fechou questão e disse: agora não é hora para alterar nada, vamos implantar o que nós temos, que já é muito bom. Se nós pudéssemos optar entre revisar a 10.350, Liliane, e não revisar, nós, Ministério Público, optamos por não revisar, porque nós corremos um sério risco de retrocessos importantes. Então, Suzane, nós temos várias iniciativas na lei, várias possibilidades. Agora, elas saírem do papel, sobretudo pelo poder público, é outra coisa. Por isso que, mais uma vez, nós dependemos do uso cada vez mais de incentivos, de benefícios, para que o próprio poder público encontre alternativas, por exemplo, para pagamento por serviços ambientais, no âmbito dos PSAs
privados, digamos assim. Então, eu tenho, digamos assim, muita esperança que isso venha acontecer no âmbito privado. Agora, no âmbito público, eu acho que o papel do governo nesse momento é, pelo menos, não atrapalhar. E a Lei 14.119, pelo menos, permite aquela categoria, aquela primeira categoria de PSA em que predominam os acordos privados, em que, pelo menos, o governo não proíbe a contratação de pagamento por serviços ambientais. Então, eu vejo que, de novo, um outro instrumento econômico, um outro tipo de incentivo que pode induzir, digamos assim, a que se crie um mercado e, mais importante, uma cultura de pagamento por serviços ambientais. Essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa. Doutor Martini, eu sou mais sonhadora, né? Eu acho que a pauta financeira do ESG agora, eu acho que vai vir aí para revolucionar, né? Quando a gente vem do mercado financeiro, eu acho que a gente vai conseguir aí alguns financiamentos, né? A gente está trabalhando com alguns bancos, assim, e a gente vê aí uma grande fomento aí de todos os bancos em relação aí a gente trabalhar nessa pauta. Então, assim, acho que os bancos aí, eles estão aí com outro enfoque, aí, com essa pauta forte do ESG, até porque o fomento é internacional, né? Então, aí o mercado, como o senhor falou inicialmente, aí é uma questão de mercado, né? Então, eu acho que com essa pauta ESG aí forte do mercado financeiro, aí a gente pode ter aí uma maneira de fomento privado aí, e público também, né, nas questões do pagamento de serviços ambientais. E essa minha fala, Liliane, foi, de algum modo, uma provocação para que tu pudesses falar do projeto que tu estás tocando, que é maravilhoso, e nós não podemos encerrar esse nosso debate aqui sem que tu exponhas essa iniciativa tua, que pode nos trazer e nos traz um alento. Isso, na verdade, eu caí, infelizmente, bem na hora que o senhor estava falando, tá? Mas, assim, a gente tem um projeto inovador aqui na companhia, né? Uma diretoria de meio ambiente e sustentabilidade da Corsã tem 1 ano, né? E o projeto estratégico da Corsã é pagamento por serviços ambientais. Então, assim, nós estamos iniciando aqui um projeto que eu acho inovador. O projeto de pagamento de serviços ambientais da Corsã, ele vai atender 13 ODS, então, assim, a gente vai conseguir trabalhar, então, é uma pauta extremamente rica e importante aí em relação às ODS, então, estamos iniciando esse trabalho. Obrigada pela oportunidade, promotor. O nosso trabalho vai iniciar em Venâncio Aires, e é importante a gente saber também porque o município de Veracruz, né, ele já tem pagamento de serviços ambientais há muitos anos, né, ele é reconhecido pela ANA, então o município de Venâncio Aires, que é do lado, também tem essa prática, né, então a gente tem 2 municípios aí que têm suas leis de pagamento de serviços ambientais municipais, que é muito importante a gente saber que alguns municípios também estão trabalhando nessa pauta, né, há algum tempo, então assim, a Corsã aí vem trabalhando, então, nessa pauta de pagamento de serviços ambientais. Eu tive o prazer aí de apresentar o projeto para o promotor Martini, que é um entusiasta da matéria, e estamos trabalhando em conjunto aí, e o nosso grande desafio aí, né, doutor Martini, é instituir aí o decreto e a regulamentação para que a gente possa trabalhar aí no estado inteiro com a questão do PSA. Eu vou colocar aqui uma última pergunta que nós temos, porque a Márcia Stanton, nossa colega brilhante também no tema de PSA, muito obrigada, ela parabeniza os palestrantes, e ela diz que ela gostaria de ouvir um pouco a opinião dos nossos convidados sobre as fontes de financiamento. Ela diz que os incentivos fiscais foram vetados e o Floresta mais aposta nos mercados voluntários, então ela questiona, na visão de vocês, quais os desafios para implantar mercados de serviços ambientais no Brasil. Nós temos somente 3 minutos, então, assim, puder fazer breves considerações e aí já encerramos. Alexandre, fique à vontade. Eu respondi a pergunta anterior, fique à vontade. Obrigado.
doutora Márcia, boa noite. Nós escrevemos um artigo para uma revista internacional, que foi, inclusive, bastante citado esse artigo, e nele nós abordamos duas situações. Uma delas era a questão da adoção dos pagamentos por serviços ambientais nos estados, e, inclusive, alguns, exemplo do Rio de Janeiro, adotaram pagamento para as unidades de conservação. Isso foi recepcionado, eu falei aqui no chat, pela 1419. Então, essa é uma fonte, né, Márcia, que já estava lá na legislação, na 9985 de 2000, e uma das dificuldades que eu tive na tese foi explicar como acontece no Brasil o processo das leis que não colam, né? Isso é uma coisa que o pessoal de fora não entende muito bem, mas, enfim, criamos leis para não serem cumpridas. E essa é uma ideia interessante, por quê? Porque muitas unidades de conservação, talvez o que faltava à época era exatamente essa noção de serviços ecossistêmicos. Muitas unidades de conservação prestam serviços ecossistêmicos, mas isso não é reconhecido. E a política nacional agora traz entre ali as diretrizes o reconhecimento do valor econômico dos serviços ecossistêmicos, dos serviços ambientais, e prevê também pagamento para as unidades de conservação. Então, aquelas empresas, né, e nós temos o caso da Vitel na França, ou empresas de saneamento, como o caso de Nova York, inclusive o pessoal da comissão foi a Nova York em 2011, né, 2012, Dr. Daniel da CEPSA, né? Então, foram a Nova York, visitaram aquela experiência, e quando essas áreas protegidas, me reporto também a áreas de preservação permanente, reservas legais que entraram na política nacional, né? Quando preservam recursos hídricos, elas podem ser remuneradas, então superou esse debate já, pagamento por cumprir a lei, sim, porque aquela área como um todo é relevante para um benefício para a sociedade, como, por exemplo, água em qualidade e quantidade. Bom, então, explorar essa abordagem é muito importante, valorar esses serviços ecossistêmicos, identificar quem são os beneficiários dos serviços ecossistêmicos e inseri-los em programas de pagamento por serviços ambientais. Essa é uma ideia, uma fonte, né, de recursos. E outro, eu quero citar a experiência aqui do Rio Grande do Sul, da Aliança del Pastizal. Nós conversamos, né, doutora Suzane, sobre a questão dos selos e certificações. O gado criado a pasto, no Pampa, ele tem uma qualidade superior, mas não há uma distinção dessa carne que não afeta a biodiversidade. Desculpe, né, o Luiz Fernando vai me xingar se eu disser isso categoricamente, mas tu não precisa converter o ecossistema, como fazem na Amazônia, em pasto, porque fazem o sistema de rotação, e aí conseguem obter a carne, né, sem degradar o bioma PAM, enfim. Essa carne recebe um selo e agrega um valor e incentiva a manutenção do bioma. Então, esse é um exemplo de criação de mercado de serviços ecossistêmicos através de um selo, né, e que pode ser replicado em diversas cadeias produtivas. Só que qual é o primeiro passo? E aí eu preciso aqui parabenizar o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que nas suas ações civis públicas está inserindo o conceito de serviços ecossistêmicos, né? Nós temos decisões de 2015, né, reconhecendo, né, a degradação dos serviços ecossistêmicos na responsabilização por danos ambientais, por exemplo, que já é um passo adiante, ou seja, nós estamos discutindo serviços ecossistêmicos só em termos de PSA, nós precisamos avançar, nós precisamos olhar sob esse prisma os vários mecanismos do direito, mesmo os de comando e controle, que é um novo prisma de análise do direito, né? Existe até a proposta, eu fiz essa proposta na última edição da Revista de Direito Ambiental, de uma teoria do serviço ecossistêmico. Se puder encerrar, que nós precisamos encerrar, que já deu aqui nosso horário. Eu encerro com isso, então. Obrigado.
Desculpa, muito obrigada. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, já passamos 3 minutinhos do nosso tempo. Gostaria de agradecer novamente, imensamente, os nossos convidados, doutora Daniel Martini, doutora Alexandre, foi excelente, e passo a palavra para a Fabiana, nossa presidente, para ela fazer o encerramento. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada a todos, foi uma grande satisfação estar com vocês essa noite. Tivemos aqui um debate bastante profícuo a respeito do tema, acho que temos muito ainda o que avançar, precisamos discutir a regulamentação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. A AGAI é uma associação que o nome diz com muito orgulho, né? Somos advogados que atuam na área ambiental, mas voltada à questão empresarial, a defesa também aqui dos interesses dos nossos clientes, das empresas estabelecidas no Rio Grande do Sul, sempre com viés de sustentabilidade, de conseguir compatibilizar as atividades econômicas com o melhor uso dos recursos naturais. Nesse sentido, participamos da construção do novo código, somos, em uma boa medida, entusiastas de uma série de questões trazidas pelo Código Ambiental. Entendemos que a sociedade precisa avançar, né, do ponto de vista legislativo naquilo que é adequado do ponto de vista técnico, social, econômico e ambiental. Estamos sempre abertos a fazer esse debate. Temos aqui hoje a presença, né, da academia, a presença do Ministério Público. Muitas vezes, não é, doutor Martini? Talvez as teses e as percepções elas sejam diferentes aqui, no que se diz respeito a avanços ou a retrocessos. Certamente esse é um momento delicado que o país enfrenta, mas precisamos também aqui ser sensíveis no sentido de que as empresas precisam operar, precisam gerar emprego, gerar renda, e que todas aquelas medidas que vêm no sentido de desburocratizar, mas com responsabilidade, né, trazendo junto consigo ideias de planejamento, de poder fazer com que os órgãos ambientais sejam respeitados, capacitados e possam realmente se concentrar naquelas questões mais complexas e mais relevantes, são muito bem-vindos. E me parece aqui que o pagamento por serviços ambientais vem exatamente nesse sentido, assim como todos os outros incentivos econômicos voltados à matéria. E convidamos aqui para seguirmos nesse debate, acompanhando, quem sabe, a tão esperada regulamentação no Rio Grande do Sul, a regulamentação em âmbito federal, para que possamos, então, colocar em prática esse importante instrumento. Muito obrigada a vocês, esse debate ficou gravado e poderá ser assistido por todos aqueles interessados. Um abraço, boa noite, se cuidem, estejam todos bem. Um abraço.